Oi, gente, aqui é a Natália Paiva do canal Mais um Texto e hoje nós vamos conversar sobre Durkheim e o estabelecimento de um método científico para as ciências sociais. Bom, Durkheim é um sociólogo bastante conhecido e bastante importante para começar a estudar sociologia, isso porque ele dedica boa parte dos seus estudos para estabelecer um objeto, uma questão para as ciências sociais. Qual é o enfoque, qual é a maneira de se fazer ciências sociais? Você pode pensar, mas o enfoque das ciências sociais não é a sociedade? Sim. Mas isso quer dizer que qualquer análise, qualquer texto, qualquer reflexão sobre a sociedade vai ser ciências sociais? Não. Era essa a questão de Durkheim. Ele queria estabelecer qual é o domínio, qual é o enfoque próprio e particular das ciências sociais. A gente tem que entendê-lo, no seu contexto de vida, que é no século XIX, que é quando esse pensamento científico começa a ser consolidado. As diversas ciências começam a se estabelecer e começam a estipular quais são os seus objetivos, quais são os seus objetos de estudo, seus objetos de análise e quais são as suas metodologias. Isso não é diferente para as ciências humanas, E era esse o ponto que Durkheim queria estabelecer. A gente vê que esse pensamento científico ele não começa no século XIX, ele começa aí no século XVII, e até o século XVII a gente via que existia uma base de pensamento, existia uma base filosófica que era predominantemente Aristóteles. Aristóteles, que é um filósofo grego que se dedica a diversos assuntos, ao desenvolvimento filosófico de diversos temas, e se transforma na grande autoridade filosófica no Ocidente até então. As teorias dele também depois passam, muito do que ele falou passa a ser absorvido e defendido pela igreja, O cristianismo absorve bastante desse pensamento. E qual era esse pensamento? Para eles havia um cosmos, Havia um universo. Esse cosmos era organizado e ordenado. Isso quer dizer que cada ser, cada elemento desse cosmos tinha o seu lugar e tinha a sua natureza. Deveria viver e buscar viver de acordo com o seu lugar e de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua origem e fazendo, desempenhando o papel determinado de acordo com a sua própria natureza. Essa busca por harmonia com o cosmos foi determinante no pensamento grego, Outro ponto importante desse pensamento era a Terra. A Terra, então, para eles, estava no centro desse cosmos e era lugar central e privilegiado. Veja que a Igreja Católica depois absorve bastante esse pensamento. E esse cosmos ordenado, ele, de acordo com o cristianismo, quem molda esse universo é Deus. É o Deus criador que faz tudo e que cada elemento está organizado nesse cosmos de acordo com a vontade criadora do Deus cristão. Então, alguns cientistas, alguns estudiosos, ao longo dos séculos começam a pensar e a questionar esse modelo filosófico. A gente pode destacar aí Nicolau Copérnico, posteriormente Galileu, Kepler, Newton, e eles vão questionando e fazendo novos cálculos, novas observações, melhorando os sistemas de lentes para observar o céu, desenvolvendo lunetas. Também uma característica importante desses estudiosos do século XVII é que eles eram empiristas. Isso quer dizer, eles praticavam, eles buscavam demonstrar como o desenvolvimento desses cálculos e das teorias deles, Ao contrário dos teóricos, ao contrário do saber teórico, que era o saber
baseado em Aristóteles, né? Então, o questionamento desse modelo, a gente pode falar que isso é a dissolução, né? Que é o esfacelamento desse cosmos grego. Agora, existe um novo modelo. A gente vê que esse questionamento desses cientistas tira então Aristóteles, retira o cosmos ordenado, retira esse domínio da igreja, retira Deus no centro, né? Essa teoria do teocentrismo é retirada, não é mais isso. Agora, qual é a nova base de pensamento? Qual é o novo modelo? A razão. O novo modelo é o racionalismo. O novo modelo é o homem. O homem agora é a medida de todas as coisas. Então, esses cientistas, né, defendem que essa terra é uma terra humana. É aqui que a gente precisa entender e dominar essa terra. Então, quem vai responder as questões da terra são os seres humanos. E como os seres humanos vão responder? Através da sua inteligência, através do seu saber racional. Então, a gente vê na filosofia aí, né, o estabelecimento do racionalismo. E a gente deve destacar um filósofo bastante importante que foi René Descartes, que desenvolveu um método científico e começa com ele, então, o estabelecimento de como se fazer ciência. E o que Descartes, então, estabelece? Existe a necessidade de observação. Uma observação criteriosa do que você quer descobrir, do que você quer desenvolver. É necessário um objeto. Cada ciência e cada cientista tem uma questão, tem uma pergunta, tem uma investigação a fazer. E nesse processo de investigação existe uma busca por estudo, por pesquisa e ir se afastando de todas as teorias, de todas as ideias que não dizem respeito àquilo que você quer procurar. Depois, existe o levantamento de hipóteses, ou seja, possíveis respostas àquela questão que foi formulada. Depois passa a vez dos testes, dos debates entre os cientistas, para assim, então, formulação de teorias, leis universais e conceitos. Desta forma, a gente vê a construção do pensamento e a construção do conhecimento científico, defendida pelos filósofos, posteriormente, né, pelos cientistas, para estabelecer o que é ciência. É esse exato o ponto de Durkheim. Ele queria que houvesse esse passo a passo, essa metodologia e a criação de um objeto particular e próprio para as ciências sociais. E após todo esse caminho do método científico, ele chega à conclusão de que o objeto particular e próprio das ciências sociais são os fatos sociais. Né? Então, os fatos sociais são o domínio da sociologia. É a maneira pela qual a sociologia analisa, interpreta e entende a sociedade, mediante a análise e observação criteriosa dos fatos sociais. Mas para fazer isso, é necessário uma metodologia, é necessário um como, e é necessário um entendimento do que são fatos sociais e como analisá-los, né? Então, é isso. Hoje a gente conheceu então Durkheim, espero ter ajudado. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreve no canal. Te espero para mais vídeos.